Minha gente querida, muito boa noite, muita paz para todo mundo. Começando com o livro de Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida. Durante toda a viagem, existe um sol que brilha, ilumina, aquece, sustenta e orienta o viajante. Esse sol é Jesus Cristo. E essa viagem é a nossa própria vida, né? A nossa reencarnação. É uma viagem, às vezes curta, às vezes longa, mas nunca muito, muito longa mesmo. E nós estamos sempre com Jesus, nos orientando, nos sustentando, nos iluminando. Então vamos para o livro dos Espíritos e a gente está no capítulo sobre a reencarnação, no item que fala da loucura e dos desequilíbrios mentais e intelectuais. E a pergunta de Kardec é se depois da morte o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades. Ele pode se ressentir durante algum tempo após a morte, até que ele se desligue completamente da matéria, assim como o homem, que desperta do sono e se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o lançou. É que depois que o espírito desencarna, né, que a gente se desliga do corpo, ainda tem uma certa influência da matéria durante algum tempo, dependendo do nosso grau de adiantamento naturalmente. E aí, na hora que a gente consegue se desligar da matéria, a gente consegue ter uma percepção mais clara espiritual. Então, tem um período de perturbação ali logo após o desencarne, entre essas primeiras horas, dependendo de como foi o desencarne, de como foi esse desligamento, se foi por acidente, se foi uma morte natural, se houve uma doença anterior, que em determinados casos a gente já vai se desligando até enquanto está encarnado ainda, né? Quando está doente. E quanto mais forte que são esses laços, quanto mais saúde nós temos, né? E se foi um acidente, por exemplo, esse desligamento pode demorar um pouquinho mais. E a gente pode ter um período de perturbação um pouco maior. E depende também da nossa espiritualidade, de quanto nós estamos presos à matéria. Nós nos sentimos mais presos à matéria do que ao espírito, do que à espiritualidade. Então, isso também vai influenciar nesse momento de perturbação. E assim sendo, vamos para o livro A Gênese. A gente está falando da criação primária no estudo do universo. Transportando-nos a alguns milhões de séculos, somente além da época atual, verificamos que a nossa Terra ainda não existe, que mesmo o nosso sistema solar ainda não começou as evoluções da vida planetária. Entretanto, esplêndidos sóis já iluminam o éter.
Planetas habitados já dão vida e existência a uma multidão de seres. Nossos predecessores na carreira humana. Que as produções opulentas de uma natureza desconhecida e os maravilhosos fenômenos do céu desdobram sob outros olhares os quadros da criação. Que digo, já deixaram de existir esplendores que outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais, sob o pensamento da potência infinita. E nós, pobres seres pequeninos que viemos após uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Ainda uma vez, compreendamos melhor a natureza. Saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade, que o espaço é um teatro de inimaginável sucessão e simultaneidade de criações. Tais nebulosas que mal percebemos nos mais longínquos pontos do céu são aglomerados de sóis em vias de formação. Outras nebulosas são vias lácteas de mundos habitados. Finalmente, outras são sedes de catástrofes e de esgotamento. Saibamos que assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações, anteriores e posteriores, que a criação universal não se acha restrita a nós, que não nos é lícito aplicar essa expressão à formação isolada de nosso pequenino globo. E assim é. Nossa Terra é muito, muito insignificante perto do universo, de tantos e tantos planetas muito maiores, de estrelas muito maiores do que o nosso Sol, uma infinidade de sóis, de criações de Deus. Compreendamos melhor a natureza, a nossa natureza também. E assim nós terminamos esse item criação primária. Amanhã a gente começa um novo. E vamos terminar as nossas leituras de hoje com a trovinha de Chiquito de Moraes. Está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Reencarnados. Ontem, mulher de ilusão, mentiras e cabriolas. Hoje, bendita prisão de pratos e caçarolas.